Olha o que diz lá, irmãos, capítulo 3, versículo 10 e 11 de Josué. Eu vou ler vários textos, irmãos, e os textos vão falar no nosso coração. Porque quem está falando é Deus. Graças a Deus, quando você lê a Bíblia, é Deus falando para você. Quando você lê a Bíblia, você não vai lembrar do Oswaldo ou qualquer outro, falando assim, tá vendo? Não, irmãos. Quem está falando é Deus. E quando Deus fala, nós deveríamos, amados irmãos, ter temor e tremor diante da sua palavra. Quem é que Deus busca? Em quem Deus habita? O espírito quebrantado e contrito, que treme diante da palavra de Deus. Porque quem está falando é o Deus vivo. Então aqui no versículo, capítulo 3, versículo que nós falamos aí, 10 e 11, diz assim: disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de tudo lançará diante de vós os cananeus, heteus, ezeus, verezeus, os girgazeus, os amorreus, jebuseus. São 7, eram 7 inimigos. 7 fala da plenitude do inimigo. Como fala também, quando se fala 7 espíritos, está falando da plenitude de Deus. Na plenitude do inimigo, nós temos a plenitude de Deus. E olha, meus irmãos, ele diz assim: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Quando? Quando vocês entrarem e vocês vão enfrentar as noites escuras. Os inimigos vão atacar vocês. Mas lembre-se que o Deus vivo está no meio de vocês. E quando Deus age, ninguém pode impedir. E que Deus é maior que tudo. É Ele que fez tudo. Ele é soberano na criação. Ele é soberano na eternidade. Ele é soberano, amados irmãos, na salvação. Ele é soberano em nos garantir a vida eterna. Ele é soberano, amados irmãos, que nenhum deles vai se perder. Ele é soberano que um dia estaremos face a face com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus é soberano em cumprir os seus propósitos. Deus é soberano em cumprir a sua palavra. Ele fala, o Deus vivo vai estar no meio de vós. Mas também, amados irmãos, lá Apocalipse diz assim, que no meio do candeeiro, o candeeiro fala da igreja. Quem está no meio do candeeiro? O Senhor. O Senhor. Nunca pense que Deus não está no meio da sua igreja. A sua igreja indo bem, não indo bem, Deus está no meio. A sua vida não tão alinhada com Cristo, Ele está no meio. Porque se há uma pessoa que desiste de Deus, sou eu e você. Se há alguém que esquece de Deus, sou eu e você. Se há alguém que afasta do Deus vivo, sou eu e você. Deus nunca se afasta. A sua presença é eterna. Perto está o Senhor. Ele nunca abandona. Lá em 1 Tessalonicenses 1, 9, presta atenção, 1 Tessalonicenses 1, 9. Que a palavra de Deus fale por si só, irmãos. E não precisa outra coisa. Né? Tem um livrinho antigo, dizia assim, só. Ela só. Ela só. Esse irmão, Riso, Miguel Riso, é o nome dele. Ele conta que em Minas Gerais, naquelas cidades pequenas, naquela época, o que eles faziam com os crentes? Perseguiam. O que eles faziam com as Bíblias? Colocavam no meio da praça e queimavam. E um dia, um senhorzinho que conhecia a bibliotecária, a menina lá, falou, você não tem um livro aí que eu possa ler? E ela falou, eu tenho um livro escondido.
Porque se alguém vir esse livro, vai ser queimado. Você quer ler? Quero. Aquele homem levou aquele livro. E ele leu a Bíblia toda, sozinha. Ele foi salvo. Ele, a sua casa. E ali, a igreja foi fundada. Sozinha. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas palavras têm saído da boca de Deus e eu e você nós não temos ouvido? Quantas palavras, irmãos? Quantas libertações Deus tem dado para mim e para você na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, em todos os aspectos. É o Deus invisível que é plenamente real e visível para os olhos da fé, porque Ele está presente. Ele vai dizer aqui no versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamo que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Está vendo, amados irmãos? Ele nos regenerou para o quê? Para nós servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Nós temos conhecido a nossa salvação nesse Deus vivo e verdadeiro em Cristo Jesus. Outro texto, está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Essa noite eu gostaria, irmãos, que nós ouvíssemos a voz de Deus na leitura. 9, 14. Ele diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que estava comparando o sangue dos bodes, dos animais. E está dizendo, muito mais, porque Hebreus faz comparações. Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Arão, o sumo sacerdote, Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que tudo, Jesus é maior que todos aqueles sacrifícios. Então ele faz essa comparação aqui, e ele diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Que Deus é o seu? Muitas vezes parece que Deus está morto. Do jeito que nós o tratamos, do jeito que nós dependemos, do jeito que nós confiamos, parece que o nosso Deus está morto. Por quê? Porque nós não temos conhecido quem é o nosso Deus vivo e todo-poderoso. Também a palavra de Deus diz, lá em Romanos 9, 26. Romanos 9, 26. Romanos 9, 26. Assim, diz, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. De quem você é filho? Eu sou filho de Deus. Mas que Deus é esse? Amados irmãos, as pessoas têm dificuldade de ver em nossas vidas a vida de Cristo, porque nós não vivemos como filhos de Deus vivo. A noite tem, vai ter. Mas Deus está na noite, Deus está no dia. Se eu subirei ao céu, quem está lá? Se eu descer o mais profundo no céu, local dos mortos, quem está lá? Eu posso me ausentar da presença de Deus? Jamais. Jamais. Ele fala assim, quão maravilhoso, Senhor, é a tua obra. Manoá perguntou para aquele anjo,
Juízes 15, 16. 15. Qual o teu nome? O que ele diz? Maravilhoso. Maravilhoso. Irmãos, nós como filhos do Deus vivo, nós deveríamos viver uma vida maravilhosa. De noite e de dia. Por quê, amados irmãos? Porque o choro pode durar a noite toda, mas amanhã vem a alegria. No choro Ele está conosco, Deus vivo. Na alegria Ele está conosco, Deus vivo. Em todos os aspectos da nossa vida. Então nós vamos continuando, Deus vivo, 2 Coríntios 3:3. Olha lá, 2 Coríntios 3:3. Servir ao Deus vivo, ser salvo por esse Deus vivo. 2 Coríntios 3:3. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Vivente aqui é o Deus vivo. Quem é que está escrevendo o caráter de Cristo em nós? O Deus vivo pelo Espírito Santo de Deus. Não é você que vai escrever. A minha é você. Duas atitudes, dependência e confiança. Uma vida de união com Cristo. Irmãos, quantas vezes nós falamos assim? A Bíblia diz, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, quantas coisas nós fazemos sem Deus? Quantas coisas? Quando ele diz, sem mim nada podeis fazer, você não pode fazer nada sem Ele, que glorifique o nome do Senhor. Eu e você precisamos permanecer na palavra de Deus, permanecer em Cristo e permanecer no seu amor. Judas vai dizer, guardai-vos no amor de Deus, conservai-vos no amor de Deus, que é imutável. O meu amor é volúvel, mas o dele é imutável. Ele é o Deus vivo, é Ele que escreve pelo Espírito Santo de Deus a carta de Cristo, o caráter de Jesus. 1 Timóteo 4:10. 1 Timóteo 4:10. 1 Timóteo 4:10. Se você pegar esses textos e ler cada um deles em casa, você vai ver, amados irmãos, que cada um traz uma realidade espiritual. 1 Timóteo 4:10 e toda a palavra de Deus traz. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança onde? No Deus vivo. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aonde nós temos que colocar a nossa esperança, a nossa salvação, a perseverança? Aonde, amados irmãos? Nós temos o Deus vivo. E outros textos, Ele é um Deus vivo. Deus, Ele anseia que nós tenhamos um relacionamento com Deus vivo. Quando você vai orar, você ora para quem? Para o morto. Parece que muitas vezes nós estamos orando para o morto. Ou muitas vezes parece que nós estamos falando sozinho. Não, irmãos. A Bíblia diz assim, que o Deus, vosso Pai, Ele ouve a sua oração. Ele está atento ao clamor do seu povo. É que o meu povo não tem se arrependido, não tem se voltado a mim. É mais fácil voltar-se à instituição religiosa do que voltar a Cristo. Conhecer o Deus vivo
Somente assim nós temos um testemunho, amados irmãos, tremendo de Deus. Fora disso nós não tenhamos. Por quê, amados irmãos? Por que aquele Josué e Calebe, abaixo de 20 anos, eles entraram? Eles eram fortes, irmãos? Absolutamente não. Deus chama Josué. E Deus faz aquela colocação para Josué. Não te mandei eu? Quem que está mandando? O Deus vivo. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus é esse? Um Deus vivo. Um Deus presente. A força da igreja, amados irmãos, presta atenção, enfrentamos grandes forças espirituais. Eu e você enfrentamos grandes forças espirituais. Você não enfrenta no dia a dia? A carne, o mundo, o diabo. É uma guerra, é uma luta. Mas o triunfo da igreja, meu e seu, está no triunfo do crucificado. Aquele que foi morto, ressuscitou. Está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. O que ele está fazendo lá? Olhando para você? Ele sabe tudo o que está acontecendo comigo e com você, mas ele está diante do Pai. Quem que está acusando eu e você diante de Deus? Satanás. E entre Satanás e Deus está quem? O Deus vivo, ressuscitado, glorificado. É como se ele estivesse dizendo: Pai, esse Oswaldo ele é fraco mesmo, ele é vacilante. Mas Pai, meu sangue foi derramado por ele. Eu comprei ele por meu sangue. E ele é teu. Irmãos, que Deus que nós temos servido. Que Deus. Nós precisamos ganhar a revelação crescente de Deus vivo. Ele sim, amados irmãos, é conforto para os momentos de provação. É conforto para mim e para você. Em quem nós temos crido. Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para guardar o meu depósito. Nós temos crido em quem? Um Deus distante? Um Deus que não ouve? Um Deus morto? Ah, irmãos, todos os outros deuses que não são Deus estão mortos. Só vive o nosso Deus, porque Ele é o verdadeiro. E eu e você foram chamados para servir a esse Deus vivo. Por isso, amados irmãos, conhecê-lo como Deus vivo é a vida eterna. A vida eterna que te conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, o propósito das provações é conhecer o Deus vivo. Ele é um Deus vivo, conhecê-lo como Deus vivo é a plenitude, é a esperança, é encorajamento para mim e para você nesse caminhar, como peregrinos santos em terra estranha. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é o nosso lar.